Terça-feira, 1º de julho. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda ao nosso encontro com a Palavra de Jesus no Santo Evangelho. Que alegria começar este novo mês juntos, confiando que Deus tem planos de paz e não de aflição para nossas vidas. O Evangelho de hoje nos leva para dentro de uma barca, no meio de uma tempestade. É uma das cenas mais dramáticas dos Evangelhos. Ondas furiosas, ventos violentos, discípulos apavorados e Jesus dormindo tranquilamente. Como é possível? Esta não é apenas uma história sobre um milagre da natureza. É uma parábola viva sobre a fé em meio às dificuldades da vida. Quantas vezes não nos sentimos exatamente como aqueles discípulos, no meio da tempestade, com medo de naufragar, gritando para um Deus que parece estar dormindo? A barca representa nossa vida, nossa família, nossos projetos. A tempestade são as crises que chegam sem avisar. A doença, a perda do emprego, os conflitos familiares, as decepções que nos fazem questionar se Deus realmente está no controle. E Jesus? Jesus está conosco na barca, mas muitas vezes parece ausente, silencioso, como se não se importasse com o nosso desespero. Até que descobrimos algo revolucionário. Ele não estava ausente, estava confiante. Hoje ouviremos o Evangelho de Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27. Uma palavra que nos ensina sobre fé, sobre confiança e sobre quem realmente governa os ventos e as ondas da nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esta cena do Evangelho é de uma beleza impressionante e, ao mesmo tempo, profundamente consoladora. Jesus está na barca com os discípulos, quando surge uma tempestade violenta. Mas o que mais chama a atenção não são as ondas furiosas. É o fato de Jesus estar dormindo tranquilamente no meio do caos. Imaginem a cena. Pescadores experientes, gente que conhecia aquele mar como a palma da mão, estão apavorados. As ondas estão cobrindo a barca. A situação está crítica e Jesus dorme, como uma criança no colo da mãe. Como alguém consegue dormir numa situação dessas? A resposta está numa palavra: confiança. Jesus dormia porque confiava completamente no Pai. Ele sabia que nem ele, nem os discípulos morreriam ali, porque ainda tinham uma missão a cumprir. O sono de Jesus não era indiferença, era fé absoluta. Mas os discípulos não entenderam isso. Para eles, o sono de Jesus parecia abandono. Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Há quase um tom de indignação na voz deles, como se estivessem dizendo: Como você consegue dormir numa hora dessas? Não vê que estamos desesperados? E a resposta de Jesus é reveladora. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Ele não está criticando o fato de eles terem medo. É humano ter medo. O que ele questiona é o desespero que esquece da sua presença. É como se dissesse: Eu estou aqui na barca com vocês, porque agem como se estivessem sozinhos. Aqui está uma lição fundamental para a nossa vida espiritual. Jesus nunca prometeu que não haveria tempestades. Ele prometeu que estaria conosco nas tempestades. A diferença não é a ausência do problema, mas a presença dele no problema.
Reparem que Jesus não impediu a tempestade de vir. Ele podia ter feito isso, mas não fez. Por quê? Porque às vezes Deus permite as tempestades para nos ensinar sobre fé, para nos mostrar quem realmente está no comando da nossa vida. Os discípulos tinham convivido com Jesus, tinham visto milagres, conheciam seu poder, mas na hora da crise esqueceram tudo isso. O medo fez com que agissem como se Jesus fosse apenas mais um passageiro na barca, não o Senhor dos ventos e do mar. E quando Jesus se levanta e repreende a tempestade, acontece algo lindo. Fez-se uma grande calmaria. Não foi uma calmaria gradual, foi instantânea. Com uma palavra, Jesus transformou o caos em paz, o desespero em tranquilidade. Mas vejam a reação dos discípulos. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles ficaram mais impressionados com o milagre do que consolados por ele. Ainda não tinham entendido completamente quem era aquele que estava na barca com eles. Isso acontece conosco também. Às vezes, depois que Deus resolve nossos problemas, ficamos mais fascinados pelo milagre do que gratos pela presença dele. Nos admiramos mais do poder de Deus do que descansamos no amor de Deus. A grande lição desta passagem não é que Deus sempre vai acalmar as nossas tempestades da forma como queremos. A lição é que Ele nunca nos deixa enfrentar sozinhos as tempestades da vida. Ele pode acalmar o mar ou pode nos dar paz no meio da tempestade. Ele pode resolver o problema ou pode nos dar força para atravessá-lo. Hoje você pode estar passando pela sua própria tempestade. Pode ser uma crise financeira, um problema de saúde, dificuldades no casamento, preocupações com os filhos. E talvez esteja sentindo que Jesus está dormindo, que Deus não se importa, que você está sozinho na luta. Mas Jesus está na sua barca. Ele não está dormindo por indiferença, mas descansando em confiança. E se você clamar por Ele, Ele se levantará. Não pode acalmar a tempestade imediatamente, mas vai acalmar o seu coração. Não pode resolver tudo hoje, mas vai dar paz para enfrentar o hoje. A pergunta que os discípulos fizeram no final continua ecoando. Quem é este homem? A resposta muda tudo. Este é o Senhor da criação, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que nunca abandona seus filhos, aquele que transforma tempestades em oportunidades de crescer na fé. Não tenha medo das tempestades da vida. Tenha medo de enfrentá-las sem Jesus na barca. Com Ele, mesmo no meio da maior tormenta, você pode dormir em paz, sabendo que quem governa os ventos e o mar também governa sua história. O convite de hoje é simples. Entre na barca com Jesus. Confie que Ele nunca permitirá que você naufrague. E quando a tempestade vier, porque ela virá, lembre-se de que o mesmo que acalmou o mar de Galileia pode acalmar o mar da sua alma. Vamos então nos colocar diante daquele que tem poder sobre todas as tempestades da vida, pedindo não tanto que tire nossos problemas, mas que nos dê fé para confiar nele no meio deles. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra que nos ensina sobre confiança em meio às tempestades. Perdoe-nos se tantas vezes duvidamos da Tua presença quando as dificuldades chegam. Perdoa-nos se agimos como se estivéssemos sozinhos na barca da vida. Ensina-nos a dormir com a tranquilidade de quem sabe que Tu estás no comando. Dá-nos fé para crer que, mesmo que pareças silencioso, estás operando em nosso favor. Ajuda-nos a entender que não prometes ausência de tempestades, mas prometes a Tua presença nas tempestades. Quando o medo quiser tomar conta do nosso coração, lembra-nos de que Tu és o Senhor dos ventos e do mar. Quando o desespero bater à nossa porta, sussurra ao nosso ouvido, porque tendes medo, eu estou aqui. Acalma hoje as tempestades que estão agitando o coração de quem nos ouve. Se não for da Tua vontade acalmar as circunstâncias, acalma pelo menos a alma. Dá paz no meio da luta, esperança no meio da dor, fé no meio da incerteza.
que jamais enfrentemos as tempestades da vida sem Ti na nossa barca e que possamos sempre lembrar que quem está conosco é maior do que qualquer dificuldade que possamos enfrentar. Amém. Que o Senhor Jesus, que tem poder sobre os ventos e o mar, acalme toda a tempestade que estiver agitando tua vida. Que Ele te dê a paz que o mundo não pode dar e a certeza de que nunca estás sozinho nas lutas. Que o Espírito Santo seja teu consolador nos momentos difíceis e que Maria, a mãe que nunca duvidou, interceda por ti em todas as tempestades. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos, Jesus nos ensina hoje que a verdadeira paz não é a ausência de tempestades, mas a certeza de que Ele está conosco em todas elas. Se esta reflexão tocou seu coração, se você quer renovar sua confiança naquele que governa os ventos e o mar, deixe nos comentários: Senhor, quero confiar em Ti, mesmo no meio das tempestades. Deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma reflexão e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa saber que Jesus está na barca da vida dele. Que Deus abençoe este início de julho, que a paz de Cristo reine em seu coração e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Cristo é tudo, fora dele, nada.